É isso, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube sobre essa viagem incrível que eu tive, né, esse ano, em março passado, na Costa do Marfim. Foi uma viagem incrível, né? Longa. Passamos lá pelo aeroporto Charles de Gaulle, na França. Foi um período muito rápido lá no aeroporto e já partimos para Abidjan, na Costa do Marfim, que é um país africano, né, logo acima do Equador. E aí pude, né, conhecer o Centro Suíço para pesquisas científicas e fui muito bem recepcionado, com uma alimentação muito boa, inclusive, né, pude conhecer um pouquinho lá da fauna local. Vocês já viram um vídeo aí, né, que eu fiz no canal falando um pouco sobre essa aventura. Claro, né, convivi com as pessoas, conheci o nosso querido amigo Inzacone, diretor do Centro Suíço, né, nos recebeu muito bem e a gente pôde fazer aí uma troca de muitas experiências. Foi um período difícil, né, essa chegada, porque os drones ficaram 5 dias presos na alfândega, então a gente rodou bastante ali em Abidjan, né, várias vezes fomos em ministérios, no aeroporto, e aí, né, conseguimos conhecer um pouco melhor a cidade, a culinária local, muito diferente, né, toda a rotina, e aí vocês vão acompanhar alguns momentos do trânsito aí. O trânsito é caótico aqui, né? Pensa num trânsito louco. Essa é a Mata do Banca aí, um parque nacional. Estamos indo para a parte melhor da cidade, hein? Mas é incrível como a cidade é grande, né? Não é a capital do país, mas você tem um núcleo de casas, de moradias muito bom, mas a grande parte, né, da cidade, principalmente a periferia, é muito pobre, né? Você tem muitas favelas mesmo, né? Moradias em péssimas condições, com milhares, certamente milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, assim, né? Eu fiquei muito impressionado com a estrutura, com tudo que com tudo que eu vivenciei lá, porque as pessoas, apesar de tudo isso, né, são pessoas que tratam, né, o cotidiano deles e enxergam de outra forma. O país está, né, com muitas questões de desenvolvimento local, regional, então a gente vê muitas estradas sendo feitas, muita construção, mas é incrível como é tudo muito diferente, né? Primeiro, o subemprego, muita gente vendendo coisas na rua, é um país bem populoso, apesar de pequeno. E o que mais me impressionou assim foi de fato essa questão da higiene, né? As pessoas, por várias razões econômicas, sociais, culturais, etc., por questões estruturais também, né? A gente vê que o lixo é totalmente jogado na rua. E isso nos deixa em pânico, né? Porque a gente, apesar de ter questões parecidas aqui no Brasil, em locais específicos, né? Temos pobreza aqui no Brasil nessa mesma proporção, mas também vemos riqueza, né? Como vocês podem perceber aí nessa diferença aí de onde eu estava passando com o carro e agora, né? Um supermercado, a parte mais nobre da cidade, contrastando aí com essa, né? Com essas feiras livres que são enormes, imensas, estão para todo lugar. Assim como esses ambientes cotidianos deles lá, né? Aqui a gente estava almoçando enquanto resolvia questões burocráticas. E é essa situação lá do restaurante, né? A comida é feita nesse tipo de ambiente e a gente come o que tem lá, né? Basicamente arroz, peixe e eventualmente outro tipo de sopa que eles fazem, né? E aí finalmente fomos para campo. Fala, moçada, agora vai começar a viagem pra valer, hein? Aí, ó. Bora pro meio do mato. Fomos fazer campo, né? Na cidade de Noamum. Claro, passamos no aeroporto depois de 5 dias de burocracia vencida, pegamos os drones e fomos pegar a estrada à noite, né? Passamos num vilarejo e pudemos, né, não só também jantar, mas também fazer algumas compras locais, né? Então vocês estão vendo aí a gente jantando e entrando num supermercado, né, numa mercearia local para fazer as compras. E eu também, né, faço aí mais alguns vídeos para demonstrar para vocês a realidade local. Estou aqui em Bonoá,
perto de Abidjan, na África, vivendo um pouquinho da cultura local aqui, ó. É muito doido isso aqui, meu irmão. Nosso carrinho tá ali, ó, vamos pro mato. E aqui vou te falar, hein. Vocês não têm ideia o que é isso aqui, não. Passamos então por Bonoá e fomos para esse vilarejo chamado, né, Noamu, que fica aí onde está indicando a seta, né, do lado da mata de Tanoé, que é essa floresta, né, vocês vão ver aí a distância que eu tô em relação ao Brasil, nessa floresta, esse trato florestal também, vocês já viram um pouquinho sobre isso num vídeo que eu fiz de abertura aí dessa viagem, né, onde eu mostrei principalmente o centro suíço e falei dessa missão, né, então vocês já estão sabendo qual que é essa missão e que eu desenvolvi aí em busca do Biswaldrum Red Colobus, né, que é um macaco raríssimo, é a única espécie considerada extinta, talvez, né, seria a única espécie considerada extinta na natureza e que nós estamos aí atrás desse animal, apesar da gente ter encontrado 5 espécies, vamos ver mais para frente. A sexta, que é o Biswaldrum, infelizmente, por conta desse atraso nos drones, nós não encontramos. Então vejam aí, né, as condições sanitárias dessa vila de Noamu, né? O lixo é acumulado na rua mesmo, né? Muito triste, né? Não tem coleta. Boa parte dos lugares que eu fui não tem coleta, o lixo fica na rua. E aí é o centro suíço, uma parte, né, do centro suíço em campo lá na vila de Noamu. Foi com um parceiro, Ernest, que estava com a gente, né, me recebeu. Então aí vocês estão vendo a estrutura desse centro suíço, né, na verdade é a unidade de campo deles, né. Foi a família do Ernest que me recebeu, né, um pouquinho da estrutura, onde é a cozinha, um lugar social, o equipamento deles é a casa do Ernest ali atrás, né, onde ele vive com a família, são 3 filhos, um sobrinho. É uma estrutura, né, que eles fazem de reunião, aqui é a casa dele, o carro que a gente andou lá esses dias, e aí atrás vocês veem o alojamento onde eu fiquei, né. A gente passou, né, na vila várias vezes para fazer compras, né, e para conhecer um pouquinho. Ela fica, né, nessa baía que recebe o rio Tanoé, um lugar muito bonito, parece uma praia, as pessoas usam muito esse rio, né, e essa baía, né, para tomar banho, as crianças, os jovens. Eu fiquei um tempo grande aí circulando para conhecer um pouco, né, da cultura local, conhecer as pessoas. A gente por vários momentos, né, parava enquanto organizava o campo ou eventualmente, né, enquanto a gente tinha possibilidade, porque boa parte do tempo eu fiquei voando de manhã cedo e à noite. A gente conhecia as pessoas, jantava, almoçava, também rodamos ali na vila para comprar, né, várias coisas. Os mercadinhos dessa vila são bem interessantes, né, eles estocam de tudo um pouco para poderem revender. E aí, né, mais um pouquinho da rotina de campo que a gente teve, né, indo para as áreas de montanhas para voar atrás dos macacos. This is my team here. André, Ernest, Augustin e Marius. Fizemos aí muita graça, né? Claro, um pessoal bacana. Eles falam francês e a gente, né, apesar de toda a dificuldade da língua, tinham colegas pesquisadores que falavam inglês, principalmente o André Coffey, que foi o parceiro. Esse é o Ernesto que vocês viram aí na moto comigo. Muita plantação de dendê, né? Impressionante como eles vivem, dependem da palma, né? Do óleo de dendê, que é essa, em inglês a gente chama de oil, né? Palm oil, né? Que eles vendem para o mundo inteiro e tem uma predominância, mas a gente viu também plantações diferentes, né? Principalmente de seringa. Vocês estão vendo aí, né, uma plantação de seringa para extração de borracha. Vimos também plantações de coco comum, né? Ainda nós estamos vendo aí as árvores de dendê, mas também tinha coco comum. Tinha muito cacau, né? A gente também viu bastante plantação de cacau, mandioca, né? E, bom, claro, a maior parte de dendê e café também. Então a gente viu bastante plantação de café e cacau. Mas a predominância, né, na paisagem era, de fato, predominante na paisagem era a palmeira dendê. Tá? Então a gente tinha que subir esses morros aí, né, para ficar próximo à área de floresta. A gente conseguia então fazer os sobrevoos na parte da manhã, principalmente, bem cedo, né, assim que o dia amanhecia, e na parte da tarde.
por vários momentos a gente precisava voar, né, distante. Então, eu ficava então entre 800 metros a 1 quilômetro para chegar na área de floresta, né, para efetivamente conseguir atingir esse pedaço, né, e ver se a gente conseguia observar os macacos. Tá? Então, mais um pouquinho aí das aventuras que a gente passou e nós vamos terminar aqui a primeira parte desse episódio. Adolfo, é muito você. José! Say hello! Ernest! Marius! Vamos encontrar o Miss Waldron hoje, galera! Olha a alegria da galera aqui! Musiquinha típica da Costa do Marfim, Côte d'Ivoire! É isso, pessoal. Espero vocês aí para a parte 2. Muito obrigado.